Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Semeando Cultura. Este é o nosso 5º programa. Como não podia deixar de ser, eu tenho que dizer mais uma vez para todos vocês que estão nos assistindo que esse é um programa nosso, então necessito muito da participação de vocês pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, @semeandocultura. Se inscreva logo aí no YouTube, Semeando Cultura, e se você é professor, se você é aluno, se você é coordenador distrital, tiver aí no seu grupo professores, projetos que sejam interessantes, que estejam aí só escondidinhos aí nas paredes da escola, mandem pra gente pelo e-mail semeandocultura@seduc.net. Não deixa de mandar, porque esse é um programa feito para nós. Esse é um programa nosso que envolve toda a rede, todo o estado do Amazonas. Então a gente não fica só aqui em Manaus, a gente quer também chegar aos interiores para poder divulgar trabalhos que com certeza fazem a diferença aí nas escolas. Esse é o nosso 5º programa com o tema sustentabilidade, justamente porque nós tivemos aí a Semana do Meio Ambiente. Então é muito bom a gente pensar nessa conscientização e pensar que ela não é voltada apenas para um dia. A conscientização faz parte de uma rotina diária e por isso esse programa ele está envolvendo a questão da sustentabilidade. Lembrando que ser sustentável é pensar no futuro. E para que tudo que nós fizermos hoje repercuta no futuro, nas outras gerações, é importante nós pensarmos em cada ação que nós estamos desenvolvendo. Pensamos sempre que sustentabilidade é questão de meio ambiente, né? Pois sustentabilidade envolve 3 bases: a base social, a base ambiental e a base econômica. Isso é muito importante que nós deixemos isso bem claro. A base social, ela envolve tudo que reflete a partir da sociedade, a partir da educação, com a questão da qualidade de vida de todos nós, o nosso comportamento em sociedade. A questão econômica envolve tudo o que tem a ver com desenvolvimento econômico, com a questão do consumo. E a parte ambiental é a que nós mais conhecemos, é a parte da preservação, de nós preservarmos, de nós pensarmos nos recursos naturais, pensando sempre em deixarmos uma base para as outras gerações que vêm. Por isso que a gente fala em preservação, em não gastar tudo, em não acabar com tudo agora, porque senão como é que será o nosso amanhã, né? Como é que vão ficar os nossos filhos, os nossos netos e essas gerações futuras? Não vão poder aproveitar o que hoje nós temos. Então, isso é ser sustentável. E para o nosso programa de hoje, nós temos muitas novidades. Nós estivemos lá no Instituto de Educação do Amazonas, conhecendo o projeto da professora Márcia, que é um projeto amplo, que tem uma base sustentável, né? Que ela montou lá uma base com uma horta medicinal, numa parte lá do Instituto de Educação, e acabou juntando outros professores para fazerem parte desse projeto com ela. Vocês precisam ver como é que é. Então eu não vou nem dar um spoiler antecipadamente. Vamos lá ver no quadro Semeando na Escola o projeto de sustentabilidade da professora Márcia. Estou aqui para apresentar o projeto, na verdade 2 projetos em um, que é o Revitalizando a História no Jardim do Estudo de Educação do Amazonas, um olhar sobre a medicina cabocla, que agora recebeu o nome mais curtinho pela eletiva, que é o Cultivo IEA. Então esse projeto, ele nasceu de 2 situações simultâneas. Uma é que a minha avó e minha mãe, elas eram do interior, são de Parintins, e a minha avó, ela era, que a gente chamava antigamente, né, de rezadeira, então ela usava lá os chás, as folhas, ela fazia assim, né, para cuidar de algumas doenças, e ela conhecia muito, apesar dela ter pouco conhecimento, ela praticamente analfabeta, que a gente chamava antigamente, né, mas ela tinha um conhecimento, uma sabedoria natural incrível, e ela sabia conhecer as plantas, e a minha mãe também pegou um pouquinho desse legado. Infelizmente as 2 já estão
né, no céu, não estão mais aqui, e a gente comentando lá em casa a respeito disso, que ninguém pegou o legado da nossa avó, quem quer continuar esse legado? E aí me surgiu aquela ideia, podia colocar agora para essas gerações, né, colocar a importância de trazer esse conhecimento empírico, de ir atrás na nossa tradição, na nossa cultura. E simultaneamente a isso, aconteceu uma situação aqui, essa área do jardim, praticamente a gente não vinha mais aqui, ficava fechado devido até aos ar-condicionados, e foi uma área que foi esquecida durante muito tempo aqui no IA, tanto que muitos professores nem sabiam que existia essa área aqui. E aí quando aconteceu essa situação inusitada, que foi preciso a gente olhar para cá, quando eu olhei esse espaço, eu vi e disse, nossa, que área que a gente poderia utilizar para justamente fazer o projeto que eu, né, tinha idealizado naquele momento. E aí foi quando surgiu o Revitalizando a História, justamente trazendo essa história sendo revitalizada aqui no jardim com a medicina cabocla, que seria ali as plantas medicinais, aonde os meninos fariam o quê? Né? Eles iam ali com seus avós, com as pessoas mais antigas, saber o uso dessas plantas, o crajiru, a angiroba, como é que eles são utilizados, e aí eles iam para essa é a parte empírica, e aí eles iam atrás da parte ali científica, atrás da pesquisa, dos doutores, tanto que hoje nós vamos fazer uma visita, né, lá na Faculdade de Agronomia, para eles saberem um pouquinho mais com os doutores, com os mestres a respeito da parte mais científica dessas plantas e aí colocar essa informação, casar as duas informações. É um encontro, como a gente dizia aqui, é um encontro de gerações e de saberes, né? Os dois vão se encontrar e a gente vai fornecer isso aí. E o projeto, ele, por ter isso, ele foi tão bem fomentado, começou em 2019, né, com os formandos de 2019. Infelizmente veio aí a pandemia, né, 2020, 2021, padecemos com essa situação também, tivemos que ficar ausente da escola, então o projeto ele teve que dar uma parada um pouquinho e continuamos dando continuidade com os outros alunos agora. Com isso, em 2021, a gente colocou ali o FAPEAM, né, no caso nós entramos com esse projeto, ele foi atendido, né, pela seleção do FAPEAM em 2019, e aí continuou dando sequência. E agora ele foi criando mais alternativas, mais atividades que nós temos agora. E eu conto também com a colaboração dos meus colegas professores. Então tem aqui a professora Paula, que ela me ajuda, né, no laboratório, na parte do laboratório, da pesquisa com os meninos. Ela é mestra, inclusive, nessa área. Então ela vem me ajudando muito nisso. E também com a professora Karen. A professora Karen é professora de língua portuguesa, mas ela também é professora de Libras. E por que tem a ver essa situação? A Paula a gente sabe, mas Libras, porque o nosso jardim também é um jardim de inclusão. Nós queremos, a ideia do jardim é também trazer a comunidade, né, surda e muda, também os cegos, para eles virem aqui e sentirem o jardim, entenderem o jardim. Então a professora Paula, a Karen, ela vai instruindo os nossos alunos, né? Tem uns alunos que elas pegam as plantas e vão apresentar justamente para essa comunidade surda e muda com a linguagem de Libras, né? Então, o jardim também, a gente quer uma interdisciplinaridade com inglês e espanhol, onde os professores também, a gente está fomentando de também trazer as pessoas com desses idiomas para os meninos apresentarem também. Então, assim, temos várias dinâmicas. Nós estamos estudando também a ortoterapia, que nós sabemos que nós vivemos uma pressão muito grande de ansiedade, depressão. A gente já tem estudos falando sobre a importância de cuidar das plantas e da natureza para fazer esse bem, né, na nossa parte mais mental. E também da sustentabilidade. Então, nós trabalhamos com pneu, com garrafa PET, aproveitando isso aí para trabalhar no paisagismo. Tanto que nós não estamos trabalhando só mais com plantas medicinais, também com paisagismo e também futuramente uma horta. E eu sou uma das garotas STEM do projeto da professora Márcia. E, bom, o projeto, como a professora Márcia disse, ele é para revitalizar não só o lugar do Instituto de Educação do Amazonas, mas também a nossa história dos nossos antepassados, das nossas origens
da nossa própria escola. O projeto ele abre portas não só para o campo histórico, mas também para o medicinal. A gente preserva muito as nossas origens dos nossos avós com as nossas plantas medicinais, regionais ou não. O exemplo delas é a babosa, que nem todas as plantas daqui são daqui mesmo. O nosso projeto ele cria várias oportunidades para conhecimento, para a área profissional e para o próprio conhecimento do aluno. A gente recebeu o prêmio FAPEAN, que foi uma honra. Tem um projeto reconhecido, um projeto que edifica muito a nossa escola, e o prêmio internacional pela Fundação Carlos Chagas e pelo Colégio Britânico. Nós do Cultive A decidimos trazer o antigo para o novo, criando um QR Code que leva direto para a nossa página no Instagram e dá a descrição completa da planta, como usar, o jeito de manusear e as informações científicas dela. É uma forma prática de ficar informado. E é simples, fácil, é apenas apontar a câmera para o QR Code que irá direcioná-lo diretamente para o Instagram. Viram só a importância da educação? E é uma educação que começa em casa. Todo o projeto da professora Márcia é um projeto que ela já vinha pensando em tempos de família, né? E que aí acabou unindo a professora Karen de língua portuguesa, a professora Paula, que também é de biologia. Então, agradecimento às professoras que estavam lá conosco aí para privilegiar também aí o aparecimento aí do quadro Semeando na Escola, no IEA. E o melhor de tudo, gente, é que elas estão utilizando uma área da escola, né? Estão revitalizando uma área da escola que antes ficava lá no cantinho, que muita gente nem conhecia. Então, parabéns às professoras, um abraço e agradecimento à gestora Tício Guedes, né, que esteve conosco, nos recebeu muito bem, tomamos aquele café da manhã lá também, que estavam lá agradecendo também pela nossa presença e pela presença de outros professores que estavam voltando para a escola, tudo com muito amor, com muito carinho, o recebimento lá no Instituto de Educação. Então, um abraço a toda a comunidade lá do Instituto de Educação, uma escola que é um ícone aí no nosso estado. Agradecendo também, que eu não poderia deixar de falar, né, do coordenador distrital do CDE 1, professor Adson Cordeiro, e a sua articuladora, que é mais do que uma articuladora, né, que já virou parceira do Semeando, a Andrea Colais. Um beijo a vocês, obrigado sempre pela parceria aqui no Semeando Cultura. Vamos agora para aquele quadro que a gente adora fazer, que é quando a gente chama os alunos para participarem do programa e apresentarem na sua escola aquele cantinho que eles gostam de estar. E nisso a gente tem descoberto muitas coisas, como vocês vão ver agora no quadro Minha Escola, Meu Espaço. Esse daqui é um dos meus lugares favoritos, que quando eu entrei aqui no 7º ano e soube que tinha biblioteca, já fiquei logo interessada. Vim pra cá, comecei a ler livros de vários tipos, vários contos, e fiquei mais feliz ainda quando soube que tinha vaga para monitoria. Então, quando a professora Celina, uma antiga professora que esteve aqui, falou que eu poderia sim me candidatar, mesmo sendo do 7º, logo trouxe meus documentos e comecei com o treinamento. No começo eu ficava no acervo, pegava as bolsas dos alunos, falava, conversava com eles. Depois eu me tornei monitora realmente. Depois de um tempo, virei monitora. Aí fiquei responsável pela fila. Ajeitava os alunos, organizava para não se esbarrar, fazer muito barulho. E depois, quando eu cheguei no 1º ano, no qual a turma que eu estou agora, eu virei a monitora-chefe. Fico no comando de quase todas as partes da biblioteca, junto com a professora Grace Couto, que é uma das professoras também responsáveis por toda a biblioteca, que cuida dos alunos, dá as broncas quando fazem muito barulho.
E eu fico, como falei antes, responsável por tudo, mas a minha parte principal é a fila. Gosto de falar com os seis, com todas as turmas, a gente deixa eles organizadinhos. A biblioteca ela é um espaço confortável para os alunos. Temos aqui cadeiras confortáveis, mesas grandes. Aqui nós podemos trocar ideias, fazer tarefas, e obviamente num tom baixo, porque é uma biblioteca e tem que ser um lugar de silêncio. Mas aqui lemos livros, conversamos, fazemos novas amizades também. Eu já fiz vários com os meninos do ensino médio, dos sexto anos, eu amo os sexto anos, sou monitora deles também, mas a biblioteca em especial é um lugar de harmonia e paz. É o meu santuário da paz aqui. Sempre venho para cá, converso com meus amigos, faço tarefas importantes, principalmente naquela parte dali, que é a parte de projetos mais importantes, como seminários, apresentações de TCC, que a gente faz também para nos ensinarmos, sair daqui da escola e para a faculdade, já sabermos. A biblioteca é o meu lugar e o lugar dos alunos, porque aqui é paz, aqui é harmonia. Venham para a biblioteca. É isso. Gente, como essas atividades, por menores que sejam na escola, como elas são importantes, né? Viram aí a Sofia? A Sofia deixou de ir para a biblioteca apenas para ler, né? E estudar, que na verdade já é uma grande coisa, e passou também a ser monitora, né? Desenvolvendo uma atividade naquele espaço que ela gosta. Então, Sofia, parabéns. Parabéns aí pela tua atividade, siga em frente, né, que você tem tudo para crescer e conhecer mais, né, como ela disse, conhecer pessoas novas, ali tá interagindo, isso é muito bom. Então, obrigada pela tua participação. Pessoal, foi muito interessante uma atividade que nós fizemos e trouxemos aqui para mostrar para vocês. Foi um dia de glória que nós passamos lá na Fazenda Santa Rosa, que hoje ela está fazendo parte de um projeto prioritário do governo do estado do Amazonas. É um projeto piloto da Secretaria de Educação, né, da SEDUC, que admitiu aí a Fazenda Santa Rosa como uma fazenda escola. Então, essa é uma ação que parte das bases da BNCC, né, valorizando, né, o que nós sabemos, a formação integral desse estudante. E isso privilegia toda uma questão dos conhecimentos advindos de uma prática fora da sala de aula. Nós sabemos o quanto é importante nós ultrapassarmos esse muro da escola, né? E isso daí traz, né, à tona uma base ética, os princípios democráticos, inclusivos, solidários e principalmente sustentáveis, né? Porque as crianças vão a essa fazenda, né, crianças de várias escolas, e tem contato com a natureza, com o meio ambiente, com a questão, né, do plantio, com a criação de animais. É muito lindo o projeto. E esse projeto está voltado para crianças do 3º ao 6º ano das escolas públicas, tá? Então, levando sempre questões ambientais e sustentáveis e evidenciando uma prática que é reflexiva, fazendo com que os alunos observem aquelas práticas ali e depois possam multiplicá-las, né? Então, vamos ver agora no Vitrine Semeando o que aconteceu lá na Fazenda Santa Rosa. Vocês vão se apaixonar. Eu sou o professor Ulisses, né, da Escola Letício de Campos Dantas, e hoje a gente está nessa atividade aqui extra classe, né, vejo que é de suma importância aqui na Fazenda Santa Rosa, né, trazendo os alunos aí da escola, e com certeza esse projeto ele vem somar muito, né, com a gente, com o nosso aprendizado, e a expectativa dessas crianças é total, né, muitos eu andava conversando com eles na vinda para cá, e assim, muitos relatam que nunca fizeram esse tipo de passeio, né. E é tudo de bom aqui, eu acho que eles vão guardar esse momento aqui para a vida deles, né? Eu creio que o dia vai ser muito proveitoso, muito exitoso e a gente está feliz também por estar participando desse projeto aí.
alunos chegam, ao chegar, eles tomam café da manhã e em seguida a gente direciona para as atividades, na prática, né? Que é o passeio de trenzinho, que eles vão estar conhecendo as hortas, as plantações da fazenda. E a outra parte vem conhecer a fazendinha, que eles têm contato direto com os animais, andam a cavalo, conhecem os bodes, conhecem um pouco mais sobre as abelhinhas, a função que tem na natureza, fazem degustação do mel, entre outros. Falar um pouco desse projeto Escola Fazenda. Esse é um projeto maravilhoso, essa interação dos alunos com a nossa fazenda. Tendo em vista que hoje em dia esse mundo tão digital, tão globalizado, as crianças só querem saber de celular, só querem saber de jogos e outras coisas mais, esse projeto veio com o intuito de trazer as crianças para ter aquele contato com a natureza, conscientização ambiental. Tendo em vista que a gente está iniciando o mês de junho, né, e nós temos o Dia Mundial da Conscientização Ambiental, que é dia 5 de junho. Né, e dia 3 de junho é a conscientização ambiental a modo Brasil. Então, assim, é muito bom, é maravilhoso ter essas crianças aqui com a gente, né, ter esse trocadilho, ter aquela experiência de saber como é que se faz o plantio, de aquele contato, de alimentar o peixe, que na maioria das vezes, né, voltado para o lado da piscicultura, elas não sabem nem como é que chega até eles. Então aqui nós temos toda essa tratativa, todo esse cuidado, aquele cuidado, né, com os animais, tendo em vista que muitos deles assim, nunca tiveram aquele contato assim, com o cavalo, né, ter aquela oportunidade, né, até de andar de cavalo, aquele contato com as abelhas. Aqui nós temos o nosso meliponário, que são as abelhas sem ferrão. Então assim, as crianças, quando eles têm esse contato, elas saem daqui assim, deslumbradas, maravilhadas, e a nossa grande satisfação Fazenda Santa Rosa é de quando a criança chega no final do dia e fala assim mesmo: tio, obrigado por esse dia, muito obrigado por o que vocês fizeram pela gente. Então assim, as escolas chegam de um jeito e saem de uma forma assim, totalmente assim, entusiasmadas. Tio Marquinho, eu vou falar para o papai e para a mamãe que eu andei de cavalo, eu vou falar para o papai e para a mamãe que eu alimentei o peixe. Então isso para a gente, né, até também para os professores que saem daquela rotina deles, para a gente também assim é um projeto maravilhoso, é um que tem tudo para que tenha uma continuidade no futuro. Já deu certo? Já deu certo. O reflexo é o quê? É o entusiasmo das crianças. E nós, como Fazenda Santa Rosa, estamos aqui para mostrar, para instruir, para dizer que acima de tudo nós temos que preservar por isso o meio ambiente, a conscientização ambiental. Mostrar para essas crianças o quanto é importante elas desenvolverem essa conscientização ambiental, preservar assim aquela questão do meio ambiente desde pequena, para que a gente consiga plantar no coraçãozinho delas essa conscientização ambiental. Então esse projeto tem esse intuito e a Fazenda Santa Rosa está aqui dia a dia, mostrando, brincando acima de tudo, para trazer essa mensagem de conscientização ambiental para todas as escolas que estão vindo com a gente. Aqui eu estou apresentando o urucum, falando sobre como é a cultura deles, né? Como o pessoal indígena usa a cultura, como nós usamos a cultura do urucum e como é feito coral também. A gente utiliza a atividade para eles se pintarem, conhecerem, verem como é e funciona. Eu gosto muito da Fazenda, foi muito divertido. É muito bom conhecer coisas novas e também é bom para o aprendizado. É legal aqui na fazenda. Essa fruta de pintar o rosto, tem muita gente que ainda usa, principalmente os índios. Dessa parte aqui, eu desenvolvo com os alunos é o seguinte: eu explico para eles sobre a horta, sobre o berçário. O que é, né, o que é produzido aqui. Que aqui a gente forma as mudas, né, das plantas que depois são plantadas no local definitivo, né, que no caso aqui as laranjeiras, os urucum, etc, as pitaia. Em seguida eu explico sobre os solos, né, os tipos de solo que a gente tem aqui na nossa fazenda, né, que são 3. Explico para ele qual é o que a gente usa para plantar, que é o solo adubado, né, porque é o solo que já vem todo preparado com nutrientes, que vai alimentar a planta.
E em seguida a gente faz a prática, né? Eu faço toda a teoria e depois eu faço a prática para eles verem como é que a gente faz o plantio do coentro, né? A gente planta o coentro, que é uma cultura de ciclo rápido. Eles vão semear, eles vão cuidar e vão colher isso em menos de 45 dias. Então eles acompanham toda a fase da planta, tá? Agora a gente vai plantar, eu vou ensinar eles como é que tem que fazer o semeio, né? Como que eles têm que cuidar para manter a planta. Beleza? E assim, depois disso, eu explico para eles também que se eles tiverem alguma dúvida, o vasinho vem todo adesivado, com informações, se eles tiverem alguma dúvida, eles vão lá, dão uma lidinha e lembram. Beleza? Basicamente, essa é a parte que a gente faz aqui. Aí, quando dá tempo, né, quando o tempo não está muito corrido, eu explico sobre a enxertia, o que é, para que serve, e também explico sobre como faz a compostagem, sobre minhocário e outras coisas. Quando a gente tem tempo para fazer, a gente faz tudo isso. Agora, quando não tem, a gente faz mais essa parte aqui só do plantio mesmo. E aqui eu estou no tanque 10 da fazenda. Estamos 10 tanques e 5 barragens. Esse tanque aqui é só de matrinchã. Aqui nós temos 5.500 matrinchã. Elas estão com 7 meses de idade, são alevinos ainda. E com 1 ano, e máximo 1 ano e 2 meses, elas vão sair para comércio e vir outros alevinos. E a produção ela é distribuída para supermercado, restaurante, feiras e inclusive também para navios estrangeiros que vêm aqui para Manaus e a gente abastece também. Eu achei muito interessante as plantações de laranja, limão e tangerina. E principalmente aqui os peixes, também para nos alimentar. A fazenda já tem mais de 25 anos, né, na atividade, principalmente da citricultura e da piscicultura. E agora nós, com esse projeto da Fazenda Escolas, né, que a gente já está fazendo aqui, começamos agora, com o governo do estado, a gente já vinha fazendo atrás com algumas escolas particulares e foi um sucesso. Várias escolas particulares vieram. Teve a pandemia, nós tivemos que parar. E aí esse ano nós recomeçamos, né? E fizemos o projeto da Fazenda na Escola junto com a SEDUC, foi elaborado. E essas crianças daqui que vocês viram estão todas muito satisfeitas com esse contato direto com os animais, né? E essa parceria com a SEDUC, o governo do estado, foi muito boa para essas crianças. Muitos que o pai não poderia nem pagar para vir até aqui, muitos que nunca nem atravessaram a ponte. E hoje, através desse projeto, estão fazendo tudo isso. E tendo contato direto com os animais, tendo ideia de onde vem o leite, como é a criação de alguns animais. E esse contato com a natureza está sendo muito bom para eles, de muito aprendizado. A importância das abelhas para a natureza, de todos os animais, né? Todos têm a sua importância. Então, esse projeto, a SEDUC e o governo estão de parabéns. Então, se apaixonaram? Pois é. Se vocês se apaixonaram, esse projeto, ele trabalha, né, ele atua de segunda a sexta. E ele atende escolas públicas aqui de Manaus e dos municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão. Sábado e domingo, a fazenda está aberta para o público em geral. Então, quem quiser pode ir lá conhecer. É maravilhoso, é tudo muito lindo e você respira ar puro, natureza, fantástico. E eu tenho uns agradecimentos, lógico, agradecimentos a fazer, né? Então, vamos primeiramente agradecer ao proprietário, ao Ednei Ricardo, né, que esteve lá com a gente, foi muito receptivo, né? E principalmente vamos agradecer também aos responsáveis, né? A Isabel e o Marcos, que nos acompanharam lá, né? Foram nos direcionando pelas atividades. E as crianças, né, que eu não posso deixar de falar. A Nikênia, o Carlos, a Emily,
a Karina e o fofinho do Isaac. Todos que com muita alegria nos receberam e eles estavam lá nos envolvendo em toda aquela alegria da fazenda, né? Aquela alegria típica, né, de quem está respirando ar puro e está sendo feliz. Então, obrigada a todos vocês, muito sucesso, né? Ednei, continue aí o seu trabalho, sua fazenda é linda e muito bem cuidada. Muito obrigada por ter nos recebido com tanto carinho. E agora vamos homenagear aquele que merece todos os louros pelo seu trabalho. Vamos assistir o quadro Sou Seu Fã. E hoje eu vim aqui para prestigiar nossas queridas professoras da língua portuguesa, mas que são, além de professoras, são nossas grandes amigas e incentivadoras. Elas, através de conselhos, palavras, nos orientam para a vida e principalmente na nossa carreira profissional. E hoje vim aqui prestigiar nossas queridas professoras de língua portuguesa. Bom, gostaria de começar agradecendo pelo apoio, ensinamento e conhecimento que elas nos passam. Além de professoras, são amigas dos alunos e estão sempre apoiando, andando lado a lado conosco. Agradeço de coração por essas duas mulheres que fazem um papel super importante em nossas vidas. São professoras que incentivam e bastante os alunos, sempre ajudando a participar de projetos e acreditam em nós. Acredito que somos capazes de fazer muitas coisas. Sempre nos fazem acreditar que existe sim um amanhã melhor e que podemos revolucionar conosco, revolucionar nosso futuro. E é por isso que eu sou seu fã. E por isso que eu sou sua fã. Viram só que coisa linda? Os alunos estavam aí todos receptivos, todos preparados para agradar os professores, para presentear e fazer essa homenagem para os professores. O Rian e a Ana Cristina. Obrigada, Rian e Ana Cristina. Que vocês sejam sempre estudiosos e sejam sempre gratos àqueles que estão aí prontos para orientá-los, né? Isso daí que é importante. E um abraço também às professoras Fernanda Brasil e Sideni, né, que receberam aí esse presente, essa homenagem e ficaram bastante emocionadas. Parabéns, professoras, e continuem aí trilhando um caminho de sucesso, um caminho aí dedicado à maestria aí de orientar esses alunos, tá bom? Um abraço grande. Pessoal, eu vou me antecipar e vou dizer um negócio para vocês que aconteceu também nessas últimas semanas. Nós fomos gravar no Museu da Amazônia. E isso vai ser assunto de outro programa sobre sustentabilidade. Então, vocês têm que ficar ligadinhos aí nesse programa que foi lindo. E lá na Torre do Musa, eu conheci uma geógrafa, a Fernanda. Coincidentemente, a Fernanda estava aqui no nosso estado para reuniões do grupo Arapiaú, que trabalha questões do meio ambiente, numa vertente desse programa, né, num projeto que ela está, que trabalha a questão do meio ambiente e sustentabilidade. Foi um encontro muito providencial e nós trouxemos para vocês no quadro Conta Aí. Fica ligado no que a Fernanda tem para nos dizer. Bom, e continuando a nossa conversa sobre sustentabilidade, hoje nós estamos aqui com Fernanda Renó, que é geógrafa com mestrado, doutorado e pós-doutorado no tema das paisagens, base para um olhar sistêmico, técnico e sensível sobre as complexas questões socioambientais. Atualmente é consultora do Instituto Arapiaú, onde lidera as frentes de educação e cultura da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. Olá, Fernanda! É um prazer imenso te ter aqui conosco. Principalmente porque eu tenho que dizer para vocês que eu e Fernanda, nós nos conhecemos no alto da Torre do Musa. Foi um encontro assim que a gente, quando começou a conversar, começou a descobrir um monte de coisas em comuns que a gente estava fazendo naquele momento. Então, assim, é uma alegria imensa te ter aqui para falar sobre esse tema, né, que é extremamente importante, tem sido muito visado e que é relevante para nós estimularmos, né, a cada dia mais os nossos jovens e sabermos sempre exatamente do que se trata, né? Que esse eu acho que é o ponto fundamental. Então, seja bem-vinda aqui ao Semeando Cultura. Obrigada, Adriana. Realmente foi um prazer, né? Um encontro muito inusitado
inesperado e muito bem-vindo. No alto da torre, onde a gente consegue ver ali um pedaço ainda muito preservado da Amazônia, né, que dá para a gente respirar, né, literalmente, mas também ter um pouquinho de sossego com relação justamente a essas questões da sustentabilidade. Então, para começar, Fernanda, já que esse nosso programa, né, além de ter uma repercussão bem mais ampla, né, atingir a sociedade como um todo, já que hoje, né, no YouTube a gente atinge, né, sempre mais do que a gente espera, o nosso foco principal é a questão dos alunos e professores da rede pública. Então, eu queria iniciar abordando sobre a questão da sustentabilidade, né, dando um passo atrás para eles poderem ir alicerçando cada tijolinho e entendendo como é que tudo isso funciona. Tá, joia. Eu acho que esse é um tema que hoje, mais do que em qualquer momento, ele está muito urgente, né? A gente está convivendo aí, todo mundo deve estar escutando em jornais, em notícias, tudo essa questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, e como que a gente consegue, então, manter um desenvolvimento sustentável que busque essa sustentabilidade, que nada mais que, na verdade, tudo é conseguir com que a gente tenha uma qualidade de vida boa, né, na Terra, no planeta Terra, mas que deixe também os recursos e uma condição para as gerações futuras terem também essa possibilidade de conviver com toda essa riqueza, diversidade ambiental, mas também cultural que a gente tem o privilégio de ter tido, né? Então, a sustentabilidade, ela é uma forma da gente pensar o mundo para as próximas gerações. A gente tem que pensar as nossas ações de forma que o que a gente faça hoje não impossibilite as próximas gerações de fazerem também o que elas querem. E é um tema tão amplo, né, que inclui não só a questão ambiental, que muita gente pensa que sustentabilidade só se refere a essa questão ambiental, né? Mas nós temos a sustentabilidade econômica, temos a sustentabilidade social. Na verdade, é um conjunto de ações, né, que servem atualmente ou no momento para privilegiar exatamente o futuro, né? Já que nós estamos tendo hoje, não fazer com que os outros tenham também a possibilidade de como nós usufruir desses bens também, né? Sociais, econômicos e ambientais, né? Por conta disso, eu queria saber como é que é o teu trabalho aí na iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, que também é uma iniciativa aí do Instituto, né? Então, fala pra gente como é que é esse teu trabalho aí. Tá, joia. Obrigada, Adriana. Uma Concertação pela Amazônia é uma rede, na verdade, que surgiu há 2 anos. O Instituto Arapiaú faz parte das instituições que compõem essa rede, mas hoje a gente conta com uma rede realmente muito grande, de mais de 500 lideranças em diferentes setores, que vão desde a sociedade civil, academia, poder público e empresas também, que se juntaram com essa vontade de pensar caminhos em prol justamente da sustentabilidade, do desenvolvimento mais sustentável para a região da Amazônia Legal como um todo. A gente tem alguns pilares que norteiam essa iniciativa. O primeiro deles é a questão do desenvolvimento, então a gente vem tentando entender, justamente como você falou, que não é só uma questão ambiental, esse tema da sustentabilidade, quando a gente pensa em desenvolvimento, e a gente tem que se desenvolver, porque é normal do ser humano esse desenvolvimento, né, é contínuo e dinâmico, mas existem maneiras e maneiras de desenvolver, né, e aí quando a gente pensa especificamente em desenvolvimento econômico, a gente tem tentado achar modelos de desenvolvimento econômico que sejam capazes de lidar com essa fim da degradação ambiental que vem acontecendo no território da Amazônia, mas também pensando numa justiça social, então, o quanto a gente consegue desenvolver economicamente, o quanto esse território, na verdade, consegue se desenvolver economicamente, sem prejudicar as questões ambientais e sociais e culturais, né? Elas estão realmente muito conectadas até quando a gente fala em cultura, num sentido mais amplo, a gente está falando de modos de vida, então, são os modos de vida que a gente tem hoje, que fazem com que a gente queira desenvolver e atuar e modificar um espaço em determinada maneira. Tem um outro pilar que sustenta a iniciativa, que é a questão dos negócios. A gente acredita que os negócios têm uma função e um poder e uma responsabilidade, na verdade, também, de atuação tanto no território, mas fora do território também da Amazônia Legal. Então, eles podem fazer mais
para um desenvolvimento mais sustentável dessa região. É muito importante um terceiro pilar para a gente, que é a questão da governança, entender quais são as governanças, as regras do jogo aí desse território enorme, né? A gente está falando de mais da metade do território brasileiro. A questão institucional, que é o quarto pilar. Então, a gente vem tentando fortalecer capacidades institucionais, estatais e não estatais também. E aí tem um quinto pilar, que é muito importante, que é o pilar da cultura. A gente acredita que a Amazônia, a gente não pode se aproximar da Amazônia simplesmente com um olhar técnico, a gente precisa de uma sensibilidade, e dentro da cultura, nesses modos de vida, mas também nos modos de fazer e manifestações de cultura e artísticas, a gente acredita que isso tudo traga um pouco de sensibilidade para esse olhar que a gente vem tentando desenhar sobre o território, para que a gente possa pensar futuramente ações mais sustentáveis, justamente. E aí é nessa frente mais de cultura, e aí a cultura, a gente não consegue descolar ela da educação, e nem a educação da cultura, que eu venho me inserindo aí, trilhando esses caminhos. Perfeito, Fernanda. E assim, nos últimos programas nós temos feito discussões sobre a questão do novo ensino médio, que é um modelo, né, que começou a vigorar esse ano, mas que busca, né, a educação básica inteira, apesar de ter esse olhar de formação integral, né, hoje isso está muito mais latente e a gente tem buscado cada vez mais, principalmente observando que tudo é efêmero hoje, né, nós vimos nesses 2 anos como tudo, num piscar de olhos, né, se acaba. Então, é muito importante hoje a conscientização dos jovens, né, e quando você fala no pilar que é cultura, né, que envolve esse olhar amplo, esse olhar que principalmente é um olhar, né, de identidade, cada um tem que se ver naquele mundo em que vive, naquela sua comunidade, naquele seu contexto, e fazer com que isso aconteça. Tem que ter um olhar mais caridoso, né, tanto para consigo mesmo, quanto para o seu redor. Como é que funciona? Quando a gente se conheceu, você estava aqui em algumas reuniões, né, e falou sobre essa questão da formação. Como é que isso está tudo funcionando aí? Fala para a gente dessa relação, né, da cultura e educação, como é que está funcionando aí no Instituto? Tá. Num movimento muito natural, Adriana, no final do ano passado, na concertação, foram surgindo grupos de trabalho. Essas instituições, pessoas todas que formam essa rede, foram se juntando organicamente para pensar determinados temas. E um dos temas que surgiram para um desses grupos foi justamente cultura e educação, que hoje existem 2 grupos separados, mas eu estou à frente dos 2 justamente para a gente garantir que existe uma conexão muito direta entre cultura e educação. E aí a gente começou a quebrar a cabeça, né, esses grupos de trabalho são onde hoje, na iniciativa, a gente consegue aterrissar algumas ações para além das discussões que a gente promove para a rede toda, e no grupo de educação começou um esforço muito grande das instituições que estavam ali no começo, então são as principais instituições que trabalham essa questão da educação no Brasil, estejam elas na Amazônia ou não, a gente está tentando levar quem ainda não está para a Amazônia também, a gente começou a pensar qual que seria um projeto para a gente começar a aterrissar um pouco as discussões. E aí tinha essa questão e uma necessidade, uma demanda, né, de mudança aí do currículo do ensino médio, e a gente viu nisso uma oportunidade muito grande para a gente tentar apoiar as redes de ensino estaduais nessa troca aí de currículo. Então, hoje, vocês sabem muito melhor, mas tem uma parte do currículo que é um pouco mais flexível, que são os itinerários formativos, e a gente achou que começar com uma ação no ensino médio era muito importante também, porque os jovens, hoje, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro, quem tem acesso à universidade ainda não é uma grande maioria, né? Então, a gente precisa fortalecer bastante essa questão de projetos de vida, de entender o futuro que esse jovem vai ter no território dele, para se ele quiser sair do território, ele pode sair, obviamente, mas que isso seja uma opção e não seja uma necessidade. Então, a gente começou a criar uma conversa com as redes de ensino da Amazônia Legal, hoje a gente está já em parceria com Amazonas, Roraima e Amapá, mas a ideia é chegar e atingir todas as 9 redes estaduais da Amazônia Legal, e a gente vai disponibilizar isso gratuitamente para todas as redes, independente de quem estiver junto ou não, e para o resto do Brasil também, porque é muito importante a gente conseguir também levar a temática da Amazônia a partir de um olhar sistêmico, no sentido de entender todas essas conexões que existem entre a questão ambiental e questões mais da área de humanas, com os projetos de vida, com as matérias que eles fazem no dia a dia. Então, a gente está criando o que a gente está chamando de portfólio de itinerários
formativos, a gente chama o programa de itinerários amazônicos, que são portfólios de todas essas matérias dos itinerários formativos, então eletivas de aprofundamento e projetos de vida, com uma conexão muito forte com as questões territoriais e todas essas sutilezas e especificidades, mas também coisas que são, às vezes, mais abrangentes no território como um todo, para que o jovem possa pensar o futuro dele e entender e reconhecer o seu próprio território também dentro da sala de aula, num espaço um pouco mais formal, né, e estruturado. Tá, e como é que as pessoas, né, que estão assistindo, como é que nós podemos ter acesso a todo esse estudo, a tudo isso que vocês estão aí planejando e programando? E vocês vão ter em breve, Adriana. A gente está terminando a fase de concepção, que foi feita junto com quem está à frente desse trabalho, é o Instituto Iungo, que é um instituto de Minas Gerais, que é focado em formação de professores, o Instituto Reúna, a Concertação pela Amazônia também está na realização, e tem o apoio do Instituto Arapiaú e da Fundação Tito Setúbal, por enquanto. A gente conseguiu um aporte grande também do BNDES, foi o primeiro projeto de educação aprovado pelo Fundo Socioambiental do BNDES, então isso nos dá um respiro aí de atuação, mas do ponto de vista prático, a gente está terminando essa primeira fase de concepção, que está sendo feita muito junto com as redes, porque a ideia não é fazer nada para as redes, é fazer junto com elas, e aí, a partir de agosto, eu acredito que vão começar as primeiras ondas de liberação desses conteúdos. E importante também, a gente está levando em consideração até, por exemplo, as dificuldades de conexão, às vezes, de algumas escolas que estão mais afastadas dos centros urbanos. Então, o material está sendo pensado também em formatos que vão conseguir chegar nesses professores, nesses técnicos e gestores da rede estadual. E tu que estiveste aqui, com certeza tu viste qual a dificuldade, né? Hoje o CEMEAN, ele atende várias comunidades, né, no ensino mediado, então é realmente importante essa discussão, é realmente importante que essa formação chegue a todos, né? Inclusive, algumas formadoras do Instituto Iungo tiveram aqui há aproximadamente um mês, fizeram esse trabalho já de discussão, já de formação dos multiplicadores, né? Então, a todo momento é importante, principalmente para a gente preservar a cultura, preservar a identidade, olhar para o lado e verificar que cada um tem as suas especificidades, é diferente e precisa ter esse olhar, né, solidário, esse olhar cuidadoso, né, para com o mundo à volta, né? Isso é muito importante. Assim que ele começar a ser disponibilizado, mas vai ser logo em breve. Pronto. Fernanda, muitíssimo obrigada. A Fernanda está lá na Itália, né? Daqui a pouquinho mais já vai ter aí um monte de reuniões e se disponibilizou aí. Muito obrigada por ter se disponibilizado a conversar conosco para trazer, né, essas informações que são realmente relevantes aí para todos. Obrigada. Sucesso aí no trabalho. Obrigada a você, Adriano. Sucesso, parabéns também pelo trabalho que vocês já fazem, né? Pelo CEMEAN, que é uma referência também para a gente. E com certeza a gente vai ter mais momentos de troca aí para frente para conseguir realmente entregar um produto que faça sentido para quem está aí no território, né? Exatamente, com certeza. Um beijo grande, Fernanda. Obrigada, prazer. Tchau, até mais, até a próxima. Até. Fernanda, muito obrigada. Nossa, que bom ter te conhecido. Para nós ficarmos sabendo de tantas discussões, tantos projetos que estão aí sendo trabalhados para serem colocados em prática. E olha, nós vamos te esperar, né, para quando esse teu projeto aí tiver a todo vapor, tá bom? E é sempre bom saber que nós temos empresas, temos pessoas preocupadas, né, e investindo nesse segmento. Que legal. Um abraço grande e obrigada pela tua participação. Bom, pessoal, o principal disso tudo é nós entendermos que precisamos semear ações sustentáveis, ideias sustentáveis, para que possamos colher um futuro mais consciente, mais equilibrado e principalmente mais próspero. E hoje, dia 18 de junho, eu não poderia deixar de evidenciar que é o dia da conscientização, né, do orgulho autista, é o dia mundial. Então, nós trouxemos para vocês no último quadro, no Fazendo Arte, um músico, um adulto com TEA, que irá fazer aí para a gente, irá amaciar os nossos corações
com música para fechar esse programa. Então, obrigada a todos vocês que participaram, todos vocês que estão sempre conosco. E curte aí o Rafael Alma no quadro Fazendo Arte. Até a próxima! Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You stolen my love and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's all by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you that I still love you. I still love hurry back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life.